Boa noite aí, pessoal do Ninja 3, tudo bem? Nós estamos chegando à nossa aula à distância número 12. Essa aula está no nosso programa, não está no livro, mas está no nosso programa, porque se trata dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos seriam realizados nesse ano, 2020. Só que devido a esse problema do coronavírus, né, da pandemia do coronavírus, os Jogos de 2020 foram adiados para 2021, né? Então, os Jogos Olímpicos seriam no Japão, no Tóquio. Esse ano vai ser realizado, né, em 2021. Mas, seguindo o cronograma, né, do nosso curso, vamos falar sobre os Jogos Olímpicos, tá? Um pouquinho da história dos Jogos Olímpicos, né? Saber da pouquinho da história dos Jogos Olímpicos. Bem, os Jogos Olímpicos foram realizados pela primeira vez na Grécia, né? Foi criado na Grécia, né? Mais ou menos no século 8 a.C., tá? Nas cidades-estados da Grécia Antiga, né? A intenção, né, desses jogos, né, era promover a paz, que era a trégua sagrada, né? Os jogos tinham uma duração de 5 dias, e promover também a integração dos povos desses estados, né? A união dos povos desses estados, através, né, de competições esportivas e saudáveis. O acordo dos estados previa que os jogos fossem realizados a cada 4 anos, né, no estado, na cidade-estado de Olímpia, né, com a duração de 5 dias, tá? Sendo que nesse período de 5 dias era considerado uma trégua sagrada, ou seja, nenhum estado entre um outro, nenhum povo entre o outro poderia entrar em conflito e guerra, né? Então, em qualquer hostilidade dos estados que participavam das Olimpíadas durante esse período, não tinha, né? Não tinha hostilidade nenhuma, nem entre os estados e nem entre a população, tá? Os vencedores, né, de cada modalidade recebiam como um prêmio uma folha de palmeira e uma coroa confeccionada com ramos de oliveira, né, existente próximo ao altar dos Zeus, onde os Zeus têm o seu altar. Os Zeus considerado Deus maior entre os gregos antigos. Aí nós temos um mapa da Grécia Antiga, né? Tem as suas cidades e estados aqui, tá? Que muitos participaram nas Olimpíadas Antigas, nessas cidades e estados, na cidade do estado de Olímpia, tá? Como falamos, no período das Olimpíadas, de 5 dias, essas cidades e estados não poderiam entrar em conflito, a população também não poderia entrar em conflito, tá? E a premiação do campeão, né? Aquela equipe que era campeão, que chegava em primeiro nas competições, né? As Olimpíadas possuem uma grande importância para os gregos, tá? Porque possuem um caráter religioso, tá? Um caráter político e um caráter esportivo. No caráter religioso, era uma homenagem aos deuses, tá? Principalmente a Zeus, que é o deus dos deuses, né? Então a religião grega, naquela época, tinha vários deuses, né? E um deus, que era o deus dos deuses, que era o Zeus, né? Então esses Jogos Olímpicos eram uma homenagem a ele, uma homenagem ao deus Zeus. Tinha um caráter político, né? Porque buscava, né, a harmonia entre as cidades e estados, né? As cidades e estados não poderiam entrar em conflitos, né? Nem dentro das cidades e estados, nem a população poderia entrar em conflito. Então essa época dos Jogos Olímpicos, na Grécia Antiga, né, tinha a trégua sagrada, né? Porque nem nas cidades e estados, nem a população poderia ter hostilidade, né? Então eles conviviam nesse período de 5 dias, eles ficavam em plena paz. E também tinha o lado esportivo, né? Então o evento valorizava a saúde e o corpo saudável, né? Os gregos já vinham valorizando muito sobre isso, né? Sobre a saúde do corpo, sobre a manutenção de um corpo saudável, sobre higiene também. Então ele valorizava muito a saúde. E essa valorização da saúde e do corpo saudável, com as realizações dos Jogos, das Olimpíadas, fazia que o povo aprendia, né,
ter um corpo saudável, né? Ter uma saúde saudável com um corpo legal, tá? Então isso incentivava as pessoas, né, a ter uma saúde corporal melhor, né, a ter uma alimentação, a prática de atividade de exercício, para que eles possam ter um corpo mais sadio, mais resistente às doenças que ocorriam naquela época. Os Jogos Olímpicos, né, na era antiga, que duravam 5 dias, tinha as seguintes modalidades, né, que é a corrida, salto à distância, lançamento de dardo, o pentatlo, que eram 5 atividades, né, que era o salto, lançamento de disco, lançamento de dardo, corrida e luta. Tá? Arremesso de disco, pancrácio. O pancrácio é uma luta, né? É uma luta tipo vale tudo, valia de tudo mesmo, né? Poderia dar cabeçada, cotovelada, ajoelhada, enfim, não tinha muita regra não. O boxe, né? As corridas de bigas, né? Bigas são aquelas corrida de cavalo, né? Puxada por 2 cavalos, né? Então mais chamadas como charrete, né? Então a corrida de biga de 2 cavalos, e tem a corrida também de 4 cavalos, que era quadribigas, né? Então vocês notem aí que cada, né, modalidade tem o seu nome, né, com aquela outra origem grega. Na antiguidade, somente os homens livres, que falavam a língua grega, poderiam participar dos Jogos Olímpicos. Tá? Mais antigamente, só os atletas poderiam participar dos Jogos Olímpicos na Grécia. Depois começaram a valorizar os homens livres, né, que falavam a língua grega, a participarem dos Jogos Olímpicos. Os vencedores dessa competição eram tratados como heróis, tá, nas suas cidades e estados, né? Então, ele recebia a palmeira, recebia a coroa de louro, mas esse prêmio era para nós um simples gesto, mas esse prêmio para eles era uma coisa grandiosa, tá? Porque quando ele chegava nas suas cidades e estados, né, com a coroa de louro e com a palmeira, né, eles conquistavam muitas coisas daquela cidade, né? Eles eram praticamente heróis daquela cidade e tal. Então simbolizava a honra, a glória conquistada, né? Eles recebiam grandes somas de dinheiro, tá? Eles recebiam isenção de impostos, né, já que ele era considerado, né, um herói daquela cidade-estado. Ele tinha gratuidade nos estabelecimentos, de frequentar os estabelecimentos, né, comerciais, e tinha até a ascensão política. Eles poderiam ter uma ascensão política dentro daquela cidade-estado. Então era muito importante, né, quando a pessoa competia aqueles Jogos Olímpicos, né, era muito importante quando eles ganhavam aquilo para conquistar esses benefícios, né? Então eles iam lá, além de ter uma tradição religiosa, né, mas eles iam lá com essa ambição de conquistar esses benefícios aí que vocês viram nos vencedores. Os Jogos Olímpicos da Era Antiga teve seu fim, né, quando o Império Romano dominou a região da Grécia, né? O Império Romano era cristianizado, né? Então eles seguiam a religião cristã, né? E os gregos foram proibidos de realizar os jogos, já que os Jogos Olímpicos da antiguidade da era grega, né, valorizava vários deuses, e principalmente Zeus, né? O Império Romano invadindo a Grécia, levando a religião cristã, a religião católica, né? Os gregos foram proibidos de fazer os Jogos Olímpicos, né? E também foram proibidos de fazer qualquer tipo de manifestação, né, que pudesse fazer o culto a vários deuses, tá? Então, com isso, os Jogos Olímpicos, né, depois que o Império Romano invadiu a Grécia, levando, né, a religião cristã, eles acabaram com os Jogos Olímpicos da Era Antiga. Então, pessoal, façam atividades na sala virtual, tá? Qualquer dúvida, vocês me falem que eu posso esclarecer para vocês. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado aí, uma boa noite para vocês.